e para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, você é meu aluno do 6º ano, sou o professor Maximiliano, você já me conhece, e na nossa aula de hoje nós vamos falar de um gênero textual novo, chamado conto. Você já leu algum conto aí na sua casa, na escola? Então é esse tema que a gente vai falar na nossa aula de hoje, sobre o conto, as especificidades desse gênero textual. Então vem comigo que a gente vai ficar ligadinho na nossa aula de hoje, ok? Então o que é esse gênero textual conto, né? Antes de mais nada, eu estou passando aí na tela o nosso planejamento. Nós estamos na 5ª semana, olha, já são 5 semanas aí de aula direto, e nós estamos falando sobre o gênero textual conto. Se você perdeu alguma das aulas, por favor, volte aí, que você vai conseguir recuperar as aulas que você não assistiu através do YouTube, ok? Então, antes da gente falar de conto, é necessário a gente falar um pouco sobre narrativa. Você sabe o que é narrativa, né? Narrativa é um texto que relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios de forma linear ou não linear, com a participação de personagens cuja ação é contada por um narrador. A principal característica de uma narrativa é ter um narrador, né? Alguém que está contando uma história. Então a narrativa é esse ato de contar histórias, esse ato de relatar fatos que podem ser fictícios ou podem ser fatos que aconteceram realmente, né? Então, quando nós temos esse narrador, nós temos essa história, nós temos uma narrativa. E o texto, o gênero textual que nós vamos falar hoje, é justamente o conto. E o conto é uma narrativa, tá? Toda narrativa, ela possui alguns elementos muito específicos, certo? Que são 5, ok? Você está vendo aí na sua tela, nós temos o narrador, o enredo, as personagens, o tempo e o espaço. Toda narrativa é formada por esses 5 elementos. Eu gravei uma aula recentemente para o 7º ano sobre os elementos da narrativa, tá ok? Se você quiser dar uma olhadinha lá, uma espiadinha, fique à vontade, tá bom? Que eu vou relatando cada um desses elementos que compõem a narrativa. Então, vamos chegar finalmente à pergunta central da nossa aula de hoje. O que é o conto, professor? Bem, o conto, olha aí na tela de vocês, é um gênero literário que se caracteriza por narrar uma história geralmente ficcional, não muito extensa no sentido de tamanho, não é um texto longo, com poucas personagens e enredo simples. A história do conto apresenta determinado momento ou situação da vida de uma ou mais personagens, né? A diferença do conto para o romance, para a novela e para outras narrativas que nós conhecemos é que são poucos os personagens e toda a ação é centrada nesses 1, 2, 3 personagens ali em um determinado momento da vida desses personagens. Um conto não quer contar a história de vida completa desse personagem, desde quando ele nasceu até quando ele morre. Ao contrário, ele vai contar ali um fato, um acontecimento que ocorreu com esse personagem que mudou a vida desse personagem, ok? Então ele vai relatar uma situação. O conto pode ser escrito no estilo e na linguagem que o contista considerar adequados para se expressar. Lembrando que o contista é aquele sujeito que escreve contos. É publicado principalmente em livros, jornais, revistas e cada vez mais na internet. Hoje em dia nós podemos encontrar uma porção de contos na internet. Se você digitar assim lá na página do Google, contos de Machado de Assis ou de Clarice Lispector, você vai ter o acesso a vários e vários contos que esses autores produziram, sem falar nos autores que hoje estão produzindo contos para que você, leitor, conheça e tome gosto da leitura a partir da leitura dos contos, ok? Então essa questão do estilo e da linguagem, ela tem a ver com o modo como esse texto é tecido, né? Eu posso usar uma linguagem mais descompromissada com a norma culta, como também eu posso usar a norma culta. Vai depender muito aí do estilo do contista. Características do conto. Entre as suas principais características estão a concisão, a precisão, a densidade, a unidade de efeito ou impressão total. O conto precisa causar um efeito singular ao leitor.
com grandes acessos de emotividade, né? Essa noção de densidade, né? Quando a gente faz a leitura de uma narrativa, de um conto, como ele está ali narrando uma determinada situação de um personagem, a gente percebe que aquilo ali é narrado com densidade, parece assim que o leitor consegue mergulhar naquele momento, naquela situação que aquele personagem vive, né? Então, todo o conto ele é carregado dessa questão da emotividade, né? A gente consegue se emocionar, a gente consegue ler e vibrar com aquele texto. Aqui eu coloquei uns principais contistas brasileiros, né? Quem são esses autores? Quem é que escreve conto no Brasil desde os tempos imperiais até hoje, né? Então, os fundamentais aí que eu coloquei nessa lista são Machado de Assis e Aloysio Azevedo, né? Eles destacam-se no panorama brasileiro do conto, né? Eles já faleceram, infelizmente, mas eles deixaram um legado aí inestimável de contos que você pode pesquisar na internet e ler hoje mesmo, se você quiser. E esses dois autores, eles abriram espaço para outros autores, como os quais? Clarice Lispector, Lima Barreto, Otto Lara Rezende, Lígia Fagundes Telles, né? Então, temos aí as fotos de cada um desses autores, né? Esse primeiro que vocês estão vendo aí é o Lima Barreto, essa segunda pessoa é a Clarice Lispector, quando ela era bem jovem, o Otto Lara Rezende, a Lígia Fagundes Telles é essa última. Então, esses são os principais contistas que vocês vão se deparar aí estudando a literatura, estudando o conto. A estrutura de um conto, né? Eles, no geral, o conto se apresenta através de uma ordem, né? E que ordem é essa? O conflito traz uma desordem e a solução desse conflito, favorável ou não aos personagens, faz retornar à ordem, agora com ganhos e perdas. Portanto, essa ordem difere da primeira, né? Quando a gente vai fazer o estudo das narrativas de modo geral, a gente percebe que toda narrativa tem um enredo, né? Que são um dos 5 elementos, né? Lá no enredo tem uma situação inicial, eu tenho um conflito, né, que gera toda uma bagunça ali naquela narrativa, eu tenho a resolução desse conflito e eu tenho uma outra situação pós-conflito, né, que difere daquela situação inicial, mas é uma situação geralmente de paz, de calma, né? Então a estrutura de um conto é a mesma estrutura tradicional de uma narrativa comum, ok? Eu tenho uma situação, conflito, resolução desse conflito e, por último, eu tenho uma situação pós-conflito, ok? Aí nós vamos estudar um pouquinho sobre os tipos de contos, né? Você deve estar se perguntando aí em casa: professor, eu conheço contos de fada, eu conheço um conto social, eu li um conto muito psicológico, eu queria entender essas classificações, se é que existem outros tipos de contos. Existem, né? Conto é um gênero textual, aí um gênero literário também. Só que dentro desse universo do conto, eu tenho alguns tipos, né? Eu tenho, por exemplo, o conto de fantasia, o conto fantástico, o conto de fadas e, enfim, uma porção de outros contos. Vamos começar aqui estudando sobre o conto de fantasia. O que é esse conto de fantasia? É uma das formas mais livres de escrever, pois permite a imaginação sem fronteiras. O conto fantástico é uma narrativa curta, cujos personagens ou fatos estão associados a elementos sobrenaturais ou sem explicação, já que contrariam as leis naturais, que podem ser explorados tanto para o maravilhoso quanto para o horror, né? Então, todo conto, como eu já falei, é uma narrativa curta. Essa é a principal característica do conto. Só que esse conto de fantasia ou conto fantástico, ele vai flertar com o horror, com o terror, né? Então, Aloysio Azevedo é um dos principais expoentes dessa categoria, que ele vai justamente escrever contos que causam uma certa aflição. Quando você está lendo, é como se você estivesse assistindo um filme de terror, né? Flerta com aqueles elementos do universo dos filmes de terror, monstros, criaturas fantasmagóricas. Então, esse tipo de conto a gente vai chamar de conto fantástico. Nós temos também os contos de fadas, né, que eu acho que muita gente aí já conhece, já leu um pouquinho, né, conhece Uma Bela e a Fera, A Bela Adormecida, que são contos de fadas, que são o quê? São narrativas, olhando no slide, com a presença de elementos mágicos e fantasiosos, né, com fadas, feiticeiras, animais com características humanas, objetos que voam, que falam, né? Esses seres mágicos são importantes para o desenvolvimento da ação
da narrativa. É tão importante que é a principal característica desse conto de fadas, né? São esses elementos mágicos, a bruxa, a fada, o gnomo. Então nós temos aí um subgênero, né, denominado contos de fadas, que são esses contos que vocês já conhecem, que você já deve ter assistido a um filme, já deve ter lido um livro, já deve ter lido um conto, né? Então você já conhece essa obra e os contos de fadas eles estão aí, no nosso dia a dia. Tenho certeza que a mãe de vocês, os pais de vocês, os avós de vocês também conhecem um ou outro conto, né? Que eles nem surgiram com essa intenção de servir as crianças, mas com o tempo eles foram adaptados, foram transformados para os contos de fadas que nós temos hoje. Conto social, né? Não sei se a gente vai dar tempo de estudar esse ano esse assunto, mas com certeza eu quero colocar porque é um tipo de conto muito interessante que você precisa ler. O que é esse conto social? No slide, o conto social trata de temas como as dificuldades dos grupos sociais desprivilegiados ou das minorias, denunciando injustiças sociais, né? Então o conto social ele tem esse fundo aí de realizar realmente um trabalho importante para a sociedade, que é denunciar as injustiças sociais, né? É mostrar os problemas sociais como a pobreza, como a miséria, como nós temos aí no slide, um problema muito comum no nosso país, que são o trabalho infantil. Então, quando um conto tiver como pano de fundo, né, na verdade como pano de frente, essas injustiças sociais destinadas a de alguma forma, conscientizar as pessoas de que é preciso a gente resolver esses problemas, né? Problemas de trabalho infantil, problemas de pobreza, né? Problemas de fome. Então nós temos aí um conto social, lembrando que é uma narrativa curta para ser conto. E conto psicológico, né? É uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos dos personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico. Não há uma ordem exata, que flui de acordo com as emoções. A foto que está aí do lado é de Clarice Lispector, né? Por que eu coloquei essa foto? Clarice Lispector é a grande autora dos contos psicológicos, que são aqueles contos em que o narrador, quando ele geralmente em primeira pessoa, ele vai narrar suas memórias, seus momentos, aquilo que ele está vivendo hoje. Então quando ele vai narrando, ele não narra numa ordem, né, do começo, meio e fim, o que aconteceu com ele na infância, na adolescência e na vida adulta, por exemplo. Ao contrário, ele vai trazendo essas memórias à medida que os seus sentimentos afloram, e por isso a gente classifica esse tipo de conto como um conto psicológico, né? Que o tempo, inclusive, é psicológico também. É uma classificação dentro de elementos da narrativa, que é o tempo, e o tempo pode ser cronológico e psicológico. O tempo do conto psicológico é o tempo psicológico também, ok? Então, quando você estiver diante de uma narrativa curta, em que seja possível identificar muito sentimentalismo, muita emoção, muitos flashbacks, né? Essas memórias que vêm, que voltam, né? E o narrador está muito emocionado, nós temos aí um conto psicológico. Provavelmente você pode estar lendo um conto de Clarice Lispector, que é o expoente nesse gênero, tá bom? E nós temos também os contos populares, né? Você deve estar se perguntando, professor, e onde é que entra aí a Mula Sem Cabeça, a Boitatá, né? A Yara, entra aí nesse universo de contos populares, né? Contos populares, ou também chamados de contos folclóricos no slide, são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo, o que chamamos de folclore, né? Então esses contos populares, o que são, professor Max? São contos em que a gente não sabe quem são os autores, vão relatar sobre essas lendas, né, que circulam na nossa vida, como a Boitatá, a Yara, né, o Saci Pererê. Nós temos vários seres que nós imaginamos que existam através de contos como esses. E esses contos são populares, né? Eles começam ali na tradição oral, aí eles são transferidos de geração em geração através da oralidade. Hoje são escritos, mas a gente não sabe exatamente quem foi que construiu essas narrativas primeiramente, ok? Bem, nossa aula termina aqui, mas a gente vai passar a nossa atividade, né? Nossas atividades. Então você vai fazer a lição 4 desse livro,
que é o conto, você vai responder a questão de 1 até a questão 11, né? Página 20, 21 e 22. Então você já tem toda a base, tá certo? Nossa aula é bem curtinha hoje, você já tem toda a base, então basta que você pegue o livro agora e responda as questões que estão no livro, tá certo? Então eu vou contar com esse compromisso de cada um de vocês, ok? Então eu vou passar nossas atividades, que são inspiradas nesse livro, para que você tire suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira questão. A que tipologia textual pertence o gênero conto, né? Que tipologia eu falei ali lá no comecinho da aula. Será que você ainda lembra? A tipologia textual a que pertence o conto é a tipologia narrativa, né? É esse ato de contar histórias, né? Todo ato de contar histórias nós vamos chamar de narrativas, ok? A segunda questão faz a seguinte pergunta: que sujeito conta a ação de uma narrativa, né? Quem é que conta uma narrativa? Quem é que desenvolve essa narrativa, né? Nós temos a figura de um narrador, né? Que pode ser um personagem dessa narrativa, como também pode ser um ser externo, alguém que viu essa história como se tivesse testemunhado e estivesse nos contando essa história, né? E que conhece, de repente, todos os sentimentos desses personagens, tá? Dá uma olhadinha na nossa aula Elementos da Narrativa, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, lá do 7º ano, tá? Aqui presente também no nosso canal no YouTube da CEMED. Terceira questão. Qual dos itens abaixo não é um elemento da narrativa, né? Eu falei ali no início que toda narrativa ela se constitui a partir de 5 elementos. Aí a pergunta é: qual é o elemento aí que está de inserido, né? Quem é que não é elemento da narrativa? O enredo? Enredo é sim um elemento, inclusive um elemento muito importante, né? Toda narrativa possui um enredo, que é aquilo que eu falei de situação inicial, conflito, resolução do conflito e situação pós-conflito. Personagens. É claro que toda narrativa possui personagens. Se você pegar uma narrativa como A Bela e a Fera, que nós fizemos leitura nessa aula do 7º ano, Bela, Fera são personagens. Se você pegar uma narrativa fílmica, um filme, todos aqueles sujeitos que estão no filme são personagens, né? Não são pessoas reais, são personagens, né? Então, personagem faz parte da narrativa também. Letra C, tempo. Toda narrativa possui tempo, que pode ser cronológico, né? Aquele tempo contado a partir do calendário, e ele pode ser um tempo psicológico, como nós temos na narrativa denominada contos psicológicos que eu falei anteriormente, né? Nesse tipo de narrativa a gente não consegue traçar aquela linha de continuidade, começo, meio e fim, mas sim os fatos são narrados de uma maneira assim, meio que até aleatória, né? A partir dos sentimentos e das emoções dos narradores, dos personagens que estão contando essa história. Letra D, atmosfera. Falei alguma coisa de atmosfera? Primeira vez que eu estou falando a palavra atmosfera na nossa aula de hoje, então não é atmosfera. Então a resposta correta aí é a D. Atmosfera não é um elemento da narrativa, ok? Quarta questão. Qual é a característica principal do gênero conto, né? O que faz do gênero conto um gênero conto, né? O que faz desse gênero tão específico? É o fato de ser uma narrativa curta. Também é característica de outras narrativas, certo? Mas no conto é essencial. Não há conto se não for uma narrativa curta, se tiver poucos personagens, uma ação ali que se passa geralmente em 1 ou 2 lugares, 2 cenários, 2 espaços, ok? Na quinta questão, nós vamos fazer a leitura de um conto, né, de um trecho de um conto. Por que eu não trouxe o conto completo? Porque ele é um pouquinho longo, né? A questão de curto aí é em relação a um romance, a uma novela, que são textos muito longos, né? A gente pegar, por exemplo, um romance como o do livro Os Miseráveis, ele é muito, muito extenso. Já um conto não, você consegue ler ali em 2, 3, 4 minutos, a depender da velocidade da sua leitura, tá? Então eu trouxe só um trechinho, e desse trechinho nós vamos responder alguns questionamentos, tá ok? Vamos lá? Mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam, mudos, a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada. Era uma galinha, o que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça
de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe cansada deu de ombros, certo? Essa é uma das minhas narrativas favoritas de Clarice Lispector, que chama-se Uma Galinha, que vai falar justamente sobre essa questão da galinha e servir como um alimento, né, para essa família, mas a família acaba se afeiçoando à galinha, mas no final acaba matando a galinha do mesmo jeito. Até já adiantei aí um final dessa narrativa, certo? Se você quiser ler essa narrativa, basta pesquisar Uma Galinha de Clarice Lispector, tá? É bem interessante, certo? E esse é o momento em que a família começa a se afeiçoar por essa galinha, começa a ter estima por esse animal que era o alimento da casa, ok? Então, na letra A, para que servem os travessões na narrativa lida, né? Quando vocês observarem travessões, né, esses travessões indicam uma tipologia narrativa, certo? O texto narrativo por Mister é que tem travessões, né? Porque eles vão revelar as falas das personagens. Então, os travessões eles servem aí para quê? Para introduzir as falas dessas personagens, ok? É somente para isso que serve o travessão na narrativa. Quem são as personagens do trecho lido, né? Estão perguntando esse elemento da narrativa, que são os personagens, na verdade. Eles estão perguntando quais são esses personagens, quem são eles, né? No nosso caso, se a gente voltar aqui na leitura do texto, a gente percebe que não tem nome, né? Mas eles têm, vamos dizer assim, que títulos. Então é o pai, a mãe e a filha, ok? Letra C. O que significa o gesto da mãe deu de ombros, né? A pergunta é, o que significa esse gesto aí, deu de ombros, que eu vou repetir agora visualmente, né? O que foi que ela fez? Quando ela faz esses gestos, o que o narrador quis dizer? Que ela simplesmente manifestou desinteresse com a situação. Veja bem, vou explicar. Ele estava ali naquele momento de matar a galinha, né? Para levar para a panela, para poder comê-la. Só que o que acontece? A galinha estava colocando um ovo nesse exato momento, né? Esse é o mote dessa narrativa. Aí todo mundo começa a admirar a galinha. Olha, ela está colocando um ovo ali naquele momento. Então todo mundo começa a ter estima, começa a ter pena da galinha. Colocou um ovo e a gente vai ter que matá-la, né? Então, mas só que a mãe era responsável por matar a galinha. E ela, de repente, ela dá de ombros. Quando ela dá de ombros é porque tanto a filha como o pai, eles já se afeiçoaram à galinha, então ela mostrou desinteresse com essa situação. Ela não estava nem aí, na verdade, né? Tanto nem se afeiçoou pela galinha, né? Mas também desistiu de matar a galinha. E a letra D, porque o pai disse para a mãe não matar a galinha, isso eu já falei desde o primeiro momento, né? O pai, ele se afeiçoou à galinha, né? Nesse momento que ela coloca um ovo, que ela pôs esse ovo, ele se afeiçoa por esse animal e por isso ele decide não mais matar o animal, né? Não quer mais que esse animal sirva como alimento para a casa dele, né? Isso já aconteceu na sua casa, de você tentar, da sua família querer matar uma galinha, mas você se afeiçoar pelo animal? Então foi o que aconteceu com o pai. Ele se afeiçoou pela galinha e depois de se afeiçoar pela galinha, ele decidiu que ela não deveria mais morrer, ok? Então, o que você aprendeu na nossa aula de hoje? Vamos fazer um resumão de tudo que você aprendeu. O primeiro ponto. O conto é um gênero literário que se caracteriza por narrar uma história geralmente ficcional, não muito extensa, né? Então, no quesito tamanho, o conto ele é considerado pequeno. No ponto 2, o conto pode ser escrito no estilo e na linguagem que o contista considera adequados para se expressar. Então vocês vão encontrar contos aí numa norma culta, como vocês vão encontrar contos escritos aí sem o compromisso com a norma culta, né? Numa linguagem coloquial, ok? Terceiro ponto, Machado de Assis e Aloysio Azevedo destacam-se no panorama brasileiro do conto, né? Inclusive Machado de Assis tem é considerado o principal, mais importante conto, que é A Cartomante, né? Vale a pena você fazer essa leitura, que é um conto ali que dá uma aula de como escrever um conto, né? Que é perfeito, simplesmente perfeito. E o quarto ponto,
há uma diversidade de contos, tais como o conto de fadas, o conto social e o conto psicológico, né? Quando a gente estuda contos, a gente precisa estudar vários tipos de contos, né? Como esses que foram indicados, o conto de fada, o conto social e o conto psicológico. Semana que vem, a gente vai estar vendo conto popular, tá certo? Eu vou estar dedicando mais tempo pra gente falar sobre conto popular, então fica ligadinho aí na TV Rosário, que semana que vem eu vou estar aqui falando sobre contos populares, tá certo? Pra você já se adiantar, já ler alguma coisa, e o que eu quero você na nossa aula, presente na minha aula, na verdade, já sabendo alguma coisa, que eu não quero aluno aí com a cabeça vazia, não. Eu quero aluno que já venha já sabendo para a gente trocar informações e experiências, ok? Então, nossa aula, ela termina aqui, certo? Eu agradeço a todos vocês que acompanharam pacientemente cada uma das aulas. Eu estou na 5ª aula com vocês. Vocês podem também dar uma olhadinha nas aulas do 7º ano para a gente estar mais juntos. E eu aguardo vocês semana que vem aqui na TV Rosário ou no canal do YouTube, tá bom? Perdeu a aula, canal do YouTube. Se não entendeu a aula, pode pausar lá no canal do YouTube para que você não perca nenhum conhecimento que eu trouxer para vocês, tá bom? Então, até mais e até a próxima aula. Tchau!